Essas reservas, deputado Peroni, foram dadas pelo Congresso Nacional por proposta do governo do Partido dos Trabalhadores. Enquanto rola a Copa do Mundo, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, o que está rolando é uma tentativa de roubo. Eu sei. De roubo à população brasileira de bilhões de barris de petróleo para atender aos interesses das multinacionais do petróleo. Fala galera, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui no meu canal. E é impressionante como a política do pão e circo, advindo do Império Romano, tem sido usado aqui no Brasil. Felizmente nós temos o YouTube, que é essa plataforma onde nós podemos manter esse contato e uns abrir os olhos dos outros. Juntos nós vamos aprendendo. Acredito que não seja por muito tempo que teremos essa facilidade, mas enquanto nós temos, vamos aproveitar. E nessa última quarta-feira, dia 20 de junho, os deputados brasileiros aprovaram a proposta que permite a Petrobras transferir 70% do pré-sal a empresas estrangeiras. Ou seja, uma das maiores riquezas do Brasil sendo entregues de mão beijada a empresas estrangeiras. Enquanto isso, o brasileiro está gritando gol. Eu realmente fico bem surpreso com a velocidade que as coisas têm acontecido e como elas têm ficado mais claras a cada dia diante de nossos olhos. As riquezas naturais sendo tomadas do Brasil, os minérios, já temos uma grande exploração que poucos falam aí em cima do nióbio brasileiro. Agora temos o pré-sal sendo levado, mais da sua metade, 70%, sendo entregues a empresas estrangeiras. Em breve pode ter certeza que teremos a água sendo tomada pelo meio de nossos dedos. Nada disso é por acaso. Há vários e vários anos eu já venho falando isso aqui no canal e a gente vê que fica cada vez mais claro a entrada de Lula e Dilma no poder, fechados com a nova ordem mundial, a queda de Dilma para a entrada de Michel Temer, aquele que daria abertura e aceleração a esses propósitos, a essa agenda global, tudo isso para uma nova ordem mundial. Até aquela porcaria daquelas cartas, daquele jogo da nova ordem mundial, falam sobre isso. Pois se você não sabe, na carta diz: os recursos naturais do Brasil devem ter ações especiais, mudando o seu grupo controlador, ou seja, passando para empresas estrangeiras para as mãos dos próprios senhores do mundo. Somos escravos, somos gado. Eles não deixam direito a nada em nossas mãos. Eles, aos poucos, vão cumprindo a sua agenda e tomando para si todas as riquezas. No momento que eles tiverem todas essas riquezas, eles quebram a economia mundial e aí empurram fardos cada dia mais pesados nas costas da população e assim podem inserir uma nova ordem mundial com o seu general supremo, onde todos, fartos dos fardos pesados que foram impostos em suas costas, clamarão pela salvação desse líder supremo aí, que já vem sido anunciado até mesmo pela Igreja Católica. Amanhã era para ter sido postado no dia de hoje, mas como estão acontecendo tantas coisas, amanhã é muito importante que você assista no meu canal o que o Papa Francisco tem feito para acelerar o ecumenismo e a única religião. E, para quem não sabe, a religião católica já vem solicitando de muitos e muitos anos atrás um líder, um general supremo, que controle aí todos os presidentes do mundo inteiro e tenha poder sobre todas as pessoas do mundo. Esse vídeo ficará para amanhã, é muito importante que você assista. E aí, a gente vendo essas notícias, sabendo dessas coisas, vendo o cumprimento dessa agenda global a todo vapor, entramos na internet e nos deparamos com uma notícia como essa. O governo quer entregar de vez o petróleo às estrangeiras. O repasse de cessão onerosa será o maior assalto orquestrado contra o Brasil. No apagar das luzes, o governo Temer prepara aquela que talvez seja seu maior golpe contra a economia e a soberania nacionais. A entrega de mão beijada do petróleo do pré-sal explorado pela Petrobras em condições especiais a petrolíferas estrangeiras. Aproveitam-se do clima de Copa do Mundo para desenterrar um projeto do ano passado que permite à Petrobras transferir a iniciativa privada de até 70% do petróleo explorado em regime de cessão onerosa.
o prejuízo para os cofres públicos chega a 500 bilhões de reais. Bom, parece brincadeira uma coisa dessas, mas é a verdade. A agenda global se cumprindo a cada dia que passa em uma velocidade absurda. Os recursos naturais do Brasil estão sendo levados sem que nós possamos fazer nada. Os deputados golpistas aprovaram a venda de 70% do pré-sal, onde o barril vai sair por 1 centavo aos estrangeiros, enquanto você paga R$ 5,00 o litro da gasolina. E as empresas estrangeiras não pagarão impostos por 30 anos no valor de R$ 1 trilhão. O espaço do Brasil em pegar o petróleo foi tirado, foi vendido. Eu vou dizer que foi dado, porque o Brasil tem uma dívida externa trilionária. A população brasileira, o governo brasileiro, deve trilhões de reais aos bancos internacionais dos Rothschilds e dos Rockefellers, os senhores do mundo. Eles devem, por inúmeros motivos que eu já falei aqui nos outros vídeos passados, a respeito de empréstimos que eles fazem até para bancar em Copa do Mundo, foi dinheiro patrocinado por esses banqueiros. Então isso também inclui, fora a roubalheira do próprio governo, roubando através de impostos abusivos à população, ou seja, nós. Então o governo, ele deve. Se o governo deve, nós também devemos, porque tudo é sugado do governo. Repito aqui num vídeo que eu já falei antes, todo o poder emana do povo, exatamente. Não é que você tem o poder, é que o poder emana de você, como um polvo, como uma lula. Como uma lula, pode ser até de 9 dedos essa lula, rouba do povo, o poder que emana do povo. Por isso que diz que o poder emana do povo. Não se iluda com essa Constituição golpista, Constituição forjada para escravizar você. Então o que vai acontecer agora? Agora ferrou, acabou a nação de vez. Faça suas malas, suma daqui, vá para algum lugar melhor, que eu não sei se vai ter, porque também na Europa vai começar o reino do anticristo, mais corretamente chamado antimessias. Então tudo vai piorar, pessoal. Não há saída. E o Brasil e a população brasileira vai ser vendida juntamente como escrava, porque nós somos colônia. O Brasil é colônia de extração desde o início que foi aqui colonizado. Os índios viviam aqui. Então vieram os portugueses, os espanhóis e mataram os índios que já residiam aqui. Ninguém descobriu o Brasil, já tinha gente aqui. Mataram todos os índios, junto com o poder dos jesuítas. Os jesuítas é que mandam nessa nação. Esse vídeo que vocês assistiram agora foi do canal Firmeza da Verdade, do nosso amigo Rômulo Marasquim. Caso você não conheça o canal dele, eu aconselho que se inscreva nos dois canais, tanto no Firmeza da Verdade quanto no canal particular dele, pois ele está fazendo um trabalho incrível e fantástico aqui no YouTube, e eu particularmente estou gostando bastante e recomendo que você se inscreva lá. Assim como eu e como vários outros canais também tem sofrido perseguição, censura do YouTube, e se nós não nos unirmos, o que mais é que possamos fazer? Pelo menos ainda temos essa porta para poder transferir informações de uns para os outros. E é assim que nós enxergamos que a maioria das pessoas estão despertando, estão abrindo os olhos. Nesse momento de Copa do Mundo, onde a maioria delas está totalmente anestesiada, onde as pessoas não conseguem enxergar o que vem sendo feito por debaixo dos panos, nós vemos que nesse ano de 2018 algumas coisas já mudaram e muitas pessoas, não a maioria, mas muitas delas, já não estão mais totalmente manipuladas, totalmente cegas aí pela mídia, pela televisão, para que fiquem focadas somente em futebol. Muitas delas já estão enxergando a realidade por trás dessa matrix e fazendo com que outras mudem de pensamento. E só assim conseguiremos fazer algo futuramente. Ligando para a Copa. Engraçado, né? Sabe por que eu não estou ligando? Porque toda vez que eu penso na Copa, eu penso da roubalheira que eles fizeram nos estádios. 1 bilhão para lá, 2 bilhões para cá, fizeram um estádio em Brasília que ninguém joga, outro lá no Amazonas, que não sei se é para indo para andar coco, ou sei lá, fizeram
estádio onde não tem time de futebol. Roubaram um monte de dinheiro. O estádio era para custar 1 bilhão, foi para 2 bilhões. Aí de repente a gente vê o hospital, criança morrendo por falta de remédio, mulher que não consegue ter filho porque não tem médico. É uma loucura, estrada que não dá para ter nada porque não tem dinheiro para fazer. Quer dizer, roubaram tanto que eu não consigo gostar da Copa. Eu queria gostar da Copa. Mas daí eu lembro daqueles trilhos, gastaram 1 bilhão para fazer lá um trilho lá em Cuiabá. E o trilho não funciona até hoje. E teve uma ponte lá em Minas Gerais que caiu no meio da confusão. Não fizeram porra nenhuma. Então eu começo a querer torcer para a Copa. Aí me dá esses problemas. O que está acontecendo comigo que sempre gostei da Copa? Que eu sempre gostei da seleção. E dessa vez eu estou gostando da seleção, mas não estou gostando da Copa. Eu não sei porquê a gente vê tanta gente pobre e tanta mordomia para a seleção. Será que é por isso? Mas eu não sei se é. Eu quero que o Brasil ganhe. Mas se o Brasil ganhar a Copa, o que eu vou ganhar? O que você vai ganhar? Brasil, Hexa, nós somos Hexa. Aí você vai no hospital e não tem remédio. Então você não ganha nada, meu irmão. Você não ganha nada. Então o que nós temos que fazer é prestar mais atenção na política e menos atenção na Copa. Nós somos meros escravos de uma elite que cada vez coloca fardos mais e mais pesados nas nossas costas. E preparem-se, pois nos próximos dias, fardos ainda mais pesados e notícias tão bizarras quanto essas virão a aparecer com mais frequência. E quanto mais você estuda, mais você irá perceber sobre elas. Eu deixaria algumas palavras agora do Davi, do canal Encarando o Sobrenatural, para mostrar que nós, principalmente brasileiros, somos realmente escravos e gado dessa elite. E fica aí registrado para que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que assim, tanto você, quanto eu e quanto elas, possam abrir os olhos e ver aonde é que estamos metidos, pois palavras melhor do que o Davi do Encarando o Sobrenatural é difícil de você encontrar na internet. Portanto, fique com ela, inscreva-se no canal, ative as notificações e não esqueça de deixar seu like, pois se você não fizer isso, o YouTube para de enviar meus vídeos. Valeu e até a próxima. A FIFA exige que o país que for sede de uma Copa do Mundo tem que estar pronto e adequado para receber os jogos. É dito como pretexto que muito dinheiro vai entrar para o país sede, e por isso é preciso investir em estádios de futebol, avenidas para ter um fluxo maior de veículos, aeroportos e tudo mais que vocês já sabem. Nesse caso, nossos governantes aqui, como são muito competentes e sempre estão preocupados com a imagem do nosso país, o governo do PT quis fazer bonito e abriu verbas sem limites para a construção de estádios particulares dos grandes times e toda obra que fosse necessária. O povo reclamou e esperneou, mas influenciados pela mídia e craques como Ronaldinho, que não fez questão de esconder o seu apoio pela Copa e ainda deu esse tipo de declaração. É muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Aí vocês têm que ver o que você quer. Então acabaram aceitando. Eles diziam que a Copa traria muito dinheiro, mas será que trouxe? O dinheiro que entra com a venda de ingressos e produtos da FIFA vão todo para ela mesmo. Os países sedes ganham apenas pequenas comissões, esmolas do próprio dinheiro que deveria ir para eles. O que acontece na prática é que os países na verdade são lesados pela FIFA, são obrigados a terem esse padrão FIFA e eles ainda levam um suposto lucro que eles iam trazer para o país. Eu acho que eu não preciso ficar dizendo aqui o que aconteceu com o nosso país. Todos nós estamos sentindo. Isso graças aos corruptos, a uma Copa seguida de uma Olimpíada. Então era nada mais natural de o país estar como está. Vocês se lembram, por exemplo, da Copa de 2010 na África? Copa essa, inclusive, que ficou marcada pela Jabulani. Na própria matéria do jornal da Rede Podre, eles admitiram que os 9 bilhões que entraram supostamente de lucro para a África, isso por ela ter sido sede da Copa de 2010, mal deu para cobrir as despesas geradas por ela mesma. Agora, engraçado é que eles não falaram isso na época, vem falar agora que não tem mais importância. É claro que entre nós sempre vai ter um gado, um boi, que vai dizer, ô Davi, mas o país ganhou de certa forma, ganhou infraestrutura,
Ficou pelo menos um país mais bonito para se visitar. Tem belos estádios, avenidas. Tudo isso foi construído graças à Copa. É ridículo ter que responder isso, mas eu gostaria que uma pessoa que tem esse tipo de opinião, quando tivesse um filho doente, não procurasse um hospital, levasse para um estádio de futebol. Quando o cara que apoia isso fosse roubado, ele não procurasse uma delegacia, ele procurasse um juiz de futebol. Meu povo, você que é nascido nesse país e acompanha nosso trabalho, já aprendeu a fazer a conta dos 10, para mais ou para menos nos números que a mídia apresenta. Então, da mesma forma como no Brasil, quando o governo da África divulga dados e diz oficialmente que gastou 4,9 bilhões, nós sabemos que desses 4,9 bilhões, sendo otimista, talvez 1 bilhão desse dinheiro realmente foi gasto nas obras que vão servir de alguma forma bem relevante para a população. Talvez 1 bilhão realmente esteja lá. Os outros 3,9 bilhões foram todos desviados nos bolsos dos corruptos e no superfaturamento das obras. Aqui no Brasil, por exemplo, se você compra um saco de cimento por R$30, o governo compra esse mesmo cimento no mesmo lugar por R$200. Além disso, esse é um lado da bombada, mas tem outro. O governo na África diz que a Copa trouxe lucro de 4,9 bilhões, mas isso é o que ele admite ter contabilizado. Mas será que o lucro real seria passado para os cofres públicos? Será que nenhum desse dinheiro se perdeu pelo caminho? Dá para acreditar em governos corruptos como o do Brasil que esse valor é verdadeiro? Para saber a resposta, basta fazer simples perguntas. A África hoje está um país melhor do que era em 2010? Pelo menos melhorou alguma coisa graças à Copa do Mundo? E o Brasil? Isso é raciocínio lógico, meu povo. Não precisa ser um gênio para deduzir isso. Essa Copa de 2018 será realizada na Rússia. Lá, pelo menos eu acho que eles podem pagar por isso. É diferente de países como Brasil e África, onde o povo ainda não se libertou da escravidão. Ao contrário, estamos em uma onde o povo pensa que é livre, e isso é ainda mais perigoso. Os senhores do mundo, na verdade, nunca abriram mão de escravizar as pessoas. Isso tudo foi uma farsa bem montada. Eles simplesmente perceberam que pôr corrente nas pessoas e criá-las como animais dava muito trabalho. As pessoas ficavam sonhando direto em se libertar. Era o sonho delas. Então era preciso vigiar o tempo todo, era preciso marcação dura em cima do povo. Vira e mexe, sempre acabava um escravo ou outro se rebelando contra eles e arrancando a cabeça de algum desses malditos. Eles tinham sempre que tomar cuidado com isso. Com a escravidão moderna, todo esse perigo passou. Acabaram com a ideia de liberdade, entendem? Trabalhar para outros, de graça, pessoas terem lucro em cima de vocês, sem derramarem a menor gota de suor. Mudou de nome e virou pagamento de impostos, virou pagamento aos banqueiros internacionais, virou lucro de grandes empresas. Nós, brasileiros, somos um dos povos mais escravizados do mundo atualmente. Nós somos chamados pelo mundo de repúblicas das bananas. E se é assim, então vamos usar um exemplo das bananas. A cada 4 bananas que você compra para se alimentar, você paga 3 para o governo. Quando você compra um carro 0 km à vista, você paga quase 2 carros e dependendo do modelo chega a 3. Então o que está aí, o governo sem te dizer deixou decretado que todo aquele que estiver disposto a se matar para trabalhar para comprar um carro, ele deve na hora da compra pagar um outro para o governo, para os banqueiros internacionais, para as grandes empresas. E pior, se você entrar em um financiamento, meu amigo, aí você vai pagar não só 2, vai pagar 3, 4, 5, depende da taxa que colocarem em você. Isso é colocado pela cara. Quanto mais cara de bilolão você tiver, mais o fumo entra. E aí eu te pergunto, isso é ser livre? Isso não é uma escravidão? Se você já tem seu carro para rodar nas estradas em péssima situação, cheia de radares para arrancar ainda mais sua grana. Sim, porque só serve para isso, não é para limite de velocidade, não é para sua segurança. Se você pensar assim, está totalmente enganado, pois como pode o mesmo governo deixar a sua estrada cheia de buracos? O que realmente causa acidentes, o que realmente tem matado tanta gente aqui no Brasil, que faz tantos acidentes todos os anos? Então como é que pode esse governo que permite isso nas estradas querer te multar porque você pisou um pouco mais pensando na sua segurança? Usar isso como pretexto? O brasileiro é realmente muito otário, tem que ser estudado pela NASA por aceitar isso. E ainda quando você não paga o IPVA desse carro que você concordou na hora de comprar de pagar 1 para você e 2 para o governo, se você não pagar o IPVA dele, se você não estiver com ele com placa bem visíveis para os radares poderem te multarem de longe, se você não tiver o documentinho certinho, você descobre que mesmo esse carro que você pensou que era seu, na verdade não é, pois esse governo, mesmo indo contra as leis criadas por ele mesmo, levam seu lindo carrinho na tora e se você reclamar ainda toma um pau do guarda. É isso, meu povo, que dizem a você que é liberdade, um país democrático. Toda vez que você chega na bomba de gasolina, você, e paga R$ 4,50, sabendo que essa mesma gasolina poderia ser vendida por R$ 2,30 para todo mundo sair lucrando, e você paga R$ 4,50, você é um escravo. Isso não é liberdade. Você já tentou, por exemplo, sair desse curral brasileiro e ir para outro curral do mundo? Você sabe que se o outro país que você quer ir, o que chamamos agora de fazenda, engenho dos senhores do mundo, se lá nesse lugar que você quer ir, os escravos, o gado, recebe por lá uma ração melhor, ele é mais bem tratado, você, que é um gado brasileiro, já não pode ir para lá. Eles também mudaram o nome disso, chamam de visto, e não permitem sua entrada lá, nem a da sua família, mas mesmo assim você ainda se acha livre.
Se você dizia isso antes de assistir esse vídeo, mas agora pensa diferente, meus parabéns, é isso que chamamos de acordar, de sair da Matrix. Essas coisas que acontecem e você não percebia, era a Matrix, estava na sua frente o tempo todo. A Bíblia chama isso de véu. Então seja bem-vindo ao nosso mundo, você agora está um desperto e nunca mais será enganado como antes.